Vamos lá. Então, boa noite, galera. Oficialmente, tamo aí, mais uma aulinha. O lado bom, né, galera, é que a parte pesada, assim, obrigatória da matéria, a gente já se livrou. Agora é mais assuntos extras, né, de modo geral, ajudar vocês exercício, tentar dar umas aulinhas de folga para vocês. Vamos lá, dá tempo para vocês fazerem os trabalhos e afins. Mas as aulas agora, essa semana é só aula para ajudar vocês fazendo o trabalho. Semana que vem eu tento trazer uns assuntinhos extra e na outra semana eu tento nem dar aula para vocês fazerem o trabalho aí, se tudo der certo. Mas eu queria trazer uns assuntinhos extra semana que vem aí de PageRank, alguma coisinha de comunidade, porque eu acho legal dar um extra, assim. Mas dependendo se passa, se vocês quiserem, a última semana de aula eu deixo livre só pra gente fazer os trabalhos, entregar e tal, que eu sei que tá corrido. Eu tava comentando com a galera, é possível que talvez tenha 2 semanas de férias, né? A comissão de graduação vai discutir isso com os professores, porque muitas unidades pediram e a reitoria liberou quem quiser fazer uma votação tal, para ver se dá 2 semanas em julho em vez de uma, porque já vai ter 15 semanas de aula mesmo, com esse negócio a mais, e dependendo do dia da aula, até vai ter 18 semanas de aula mesmo, tirando uma semana de férias em julho. Né? A disciplina de jogos que vai ter semestre que vem, inclusive, quem tiver interesse, se inscrevam, bem legal. A disciplina de jogos é com o Cláudio, mas eu dou boa parte das aulas também e tal, e a galerinha do FOG. É de quarta e sexta, e tipo, a gente fez o cronograma e não dá pra gente acabar mais do que primeira semana de dezembro, sabe? Porque já vai ter dado as 30 aulas, né? As 15 semanas de aula. Então, é bem provável que dê para dar essa uma semana a mais de férias, e é bem provável que muita matéria acabe terminando em novembro e não pegando dezembro nem nada, né? Se der tudo certinho. Então vamos ver. Eu também adoraria 2 semaninhas de férias em vez de uma só. Vamos ver lá. Pessoal, tá, vamos lá. Algumas coisas. Primeiro, exercício 6, né? Eu soltei aqui, né? Qualquer semelhança com empresas da realidade é mera coincidência. Basicamente, galera, a ideia de vocês é, a gente vai passar uma semente aleatória, a gente vai passar um número de salas, vocês vão gerar e vocês vão imprimir, então, como é a sala, né, que ela deveria ficar, tá? Então, basicamente é isso, né? Vocês vão gerar a salinha, né, e aí dá a saída aqui pra gente. Obrigado. Eu que fiz esse, o 5 foi do Henrique. Mas eu que fiz esse aqui. A ideia é pegar o que a gente tem na aula. Vocês têm o gerador, vocês têm tudo. É só, a única coisa que vocês precisam fazer é pegar o dungeon gerado, rodar um prim nele, pegar o resultado do prim e criar uma nova dungeon ali e imprimir ela. É basicamente isso ali. Vocês vão imprimir ela usando uma DST, né? DST não, BFS. Oh meu Deus, DST foi Depth Search Tree, não. Breadth First Traverse, isso. Vocês usam uma BFT, né? Mas é Depth Search Tree. Eu sei que pode, mas é Breadth First, não é Depth First, né? Cuidado com a DST, é foda, galera. Mas é a BFT, né? A Breadth First Traverse, ou Breadth First Search, né? No caso, a busca em largura, tá? A gente só coloquei busca em largura que a gente já tem feito, né? E aí dá pra aproveitar e sistematizar, né, a travessia. E é isso, né, galera? Assim, não tem mais segredo. A gente fez o prim, a gente tem o DFS feito, a gente tem os geradores feitos. É realmente criar aquela nova... Pegar a saída do prim, converter ela numa dungeon, que é bem de boa de fazer, né? Eu fiz, tá implementado aqui no nosso código, depois eu libero para vocês quando terminar a entrega e tal. E é isso, imprimir. Tá? É realmente coisa básica, né? Para quem está acompanhando, quem está seguindo as aulas, tudo bonitinho. Eu acho que quem está seguindo não está perguntando muita coisa de dúvida, então acho que está tudo ok, né? Não é para ser muito difícil, né? Chamar mesmo as funções, tentei deixar um exemplinho lá no código, até no Run Codes, na branch aqui. Já tentei limpar as coisas para o Makefile, eu até escrevi errado aqui. O Makefile passar é para não dar muito trabalho. O exercício 5, o Henrique deu uma adiada para vocês, galera. Também é outra coisa que a gente fez, né? O vértice mais central a gente fez, o periférico é só ao contrário disso, e o vértice mais distante já está ali, na matriz de distância dada pelo Floyd Warshall, então é outra coisa que já tem feita. Vai lá, galera, pega os dados, fez, jogou a saída, acabou, tá? Não é para também ter muita dor de cabeça, né? Se tiver tendo muita dor de cabeça, é possível que tenha alguma coisa errada com a abordagem que vocês estão fazendo, porque é para estar quase tudo do código já feito também. E o trabalho final, né? Vocês vão
Spoiler, vocês foram aprovados no estágio, né, do exercício 6, olha só. E aí a ideia é seguir o passo a passo que a gente ia mostrar para vocês. Então, vou aproveitar que a Era perguntou. Né, galera, o que vocês vão fazer? Eu deixei uma parte opcional também do trabalho, para quem quiser ganhar ponto extra, quem estiver animado com o trabalho e tal, enfim. Mas, basicamente, cria dungeon aleatório. Olha só, a gente já tem. Usa triangulação de Delaunay. Também já tem. Você já tem esses dois aqui implementados. Encontra a árvore geradora mínima e cria uma nova dungeon, que é o exercício 6. Acha o vértice mais central e marca ele como checkpoint. É um pedaço do exercício 5. Encontrar o vértice menos central também é um pedaço do exercício 5. Marcar as coisinhas que já estão marcadas, já está na room, esses is, é só completar o booleano. Se quiser fazer assim, pode fazer de outro jeito se quiser. Marcar o vértice mais distante dele como a sala final, também já está feito no exercício 5, se vocês fizerem ele. Utiliza a busca em largura, começa semente para gerador de números aleatórios para sortear as salas para guardar a chave fechadora. Eu vou ensinar como fazer na sexta. Eu fiz isso no meu mestrado, uns anos atrás, é bem de boa de fazer. Vou mostrar para vocês como fazer também. Então a gente vê na sexta isso. Executar 3 algoritmos de busca na dungeon e comparar o caminho escolhido por cada um e como isso refletiria o comportamento de jogadores, né? O DFS, o BFS e a estrela. Eu vou fazer com vocês a estrela, o DFS, BFS, só usar o código que você já tem, mas tem uma parada quando chegar no vértice final. É só isso, vocês vão precisar fazer a mudança de tipo uma linha de código para dar um break ali no while. De preferência, coloca uma condição em vez de dar um break, porque break é feio. Mas se colocar break também, faz parte. E fazer um relatóriozinho explicando, então, o que está acontecendo, mostrar as saídas e tal, só para, né, galera, não precisa de relatório gigantesco, nem nada. Pega um LaTeXzinho, eu tentei dar um template para vocês ali, que é mais fácil do LaTeX. Escreve um pouquinho aí sobre o problema. Ah, o Aircode está com pau de novo. Ai, que maravilha, olha só. Galera, o Aircode está com pau de novo, se der problema, manda só os arquivos do zip e tal. E eu peguei o PDF também, só para não ter esse problema também, né, de novo com o Aircode. Então, como esse trabalho tem mais saída e tal, melhor faz um relatóriozinho, galera, não é para fazer um TCC no negócio, né, tipo, pega lá, descreve um pouco o problema, mostra o que está fazendo ali, a solução, se quiser um mínimo de modelinho ali para mostrar o que está acontecendo ou não, mas o que importa é mostra os resultados, discute, né, as diferentes travessias para falar como que isso está influenciando no grafo, né, na travessia do grafo, o que isso mostra no jogador, porque a gente está falando de jogador no contexto de jogo, mas isso tem a ver com qualquer travessia de caminho, de qualquer grafo, né, então se vocês entendem no contexto de jogo, vocês conseguem generalizar esse conhecimento para outros lugares, né, fala do problema em si, da solução, dos algoritmos, que é só para vocês terem uma noção, se vocês fizerem, dar uma discutida e tal, né? É bem tranquilo, galera. Esse trabalho tá bem tranquilo, porque eu sei que estamos no fim, tá todo mundo cansado, então eu tentei fazer um negócio bem legalzinho para vocês. E quem tiver animado, tem mais um monte de coisa para fazer, né? Dá para pegar algoritmo de busca e considerar a sala trancada e ela libera só quando você pega a chave. Eu fiz isso no meu mestrado, inclusive, tipo, não é difícil de fazer. É umas 3, 4 linhas a mais nos algoritmos de busca e tendo uma lista de salas trancadas ali, só para você liberar depois, então não tem muito problema. Usar o algoritmo de comunidade, que eu quero passar para vocês, para, sei lá, identificar região diferente e garantir que só tem uma chave e fechadura por comunidade, por salas em comuns e tal. Pode voltar no algoritmo da triangulação de Delaunay e criar algumas arestas extras para dar um backtracking, né? O que vocês querem fazer, assim, quem tiver disposto a fazer isso, só coloca no relatóriozinho, tipo, ó, a gente fez isso extra, então a gente fez assim, assim, assado, por que isso é legal de ter feito, tal, né, só pra gente entender o que vocês fizeram, e aí a gente tenta ver a complexidade, né, e a qualidade da resolução, e aí se vale, sei lá, 0,25 na média, 0,5, até 1 ponto na média, se for alguma coisa bem legal, bem completinha, tá? A gente vai decidir de acordo com o que mandarem, se alguém mandar, vai que ninguém manda nada extra também, faz parte, né? E o relatório, eu tentei separar aqui, galera, de novo, assim, 4 páginas, 8 páginas, né? Vai ter imagem, vai ter um monte de coisa, então tentei estimar aí um tanto para não dar muita dor de cabeça. Claro que assim, galera, pelo amor de Deus, escreva, como diria o meu orientador, é dialeto, não é dialeto que a gente lê português, tá? Então, assim, se a galera vier com dialeto, eu e o Henrique não vamos ficar tentando decifrar o que vocês tentaram escrever, né? Todo mundo aqui fez ensino médio, todo mundo aqui deve saber escrever, e se não souber, a culpa não é minha, não sou eu que vou alfabetizar marmanjo. Então, assim, lamento, galera, mas se o relatório tiver não entendível, vai perder ponto, tá? Eu já aviso, porque eu já vi umas coisas
ou reanda por aí. Não é porque a gente está fazendo uma faculdade que é voltada a exata, vocês não têm que saber escrever. Pelo contrário. Vocês precisam saber se comunicar por escrita para fazer relatório no trabalho, para fazer um monte de coisa, para mandar e-mail e as pessoas entenderem o que você está falando, né? Então, por favor, tá? Vocês estão em 3 pessoas aí no grupo, né? Dá uma conversada aí, né? Se não souber escrever, usa o GPT, pelo menos que a IA tá melhor que você, talvez, né? Então, se você não tá dando conta, pelo menos tem uma IA que faz seu serviço, né? É aquele negócio. Mas, assim, sério, galera, pelo amor de Deus, faz o negócio ser legível, tá? Por favor. É sério, eu já peguei cada coisa, velho. Cada coisa por aí. Tá? E aí manda um zip, então, com o PDF e o código, tá? Se quiser mandar com o projeto na IDE para ficar mais fácil da gente rodar, se quiser mandar só o source e com um makefilezinho, o que for melhor para vocês, só avisa como é que tá o negócio, sei lá, faz um readme se precisar, tá? E assim, é isso, galera, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas é para ser bem direto o negócio, sem muita frescura, faz o dungeonzinho e tal, roda as coisas, a gente vê como fica, né? Eu acho que é legal. Se vocês quiserem imprimir o caminho, dá para imprimir sem muito problema com aquela biblioteca gráfica que a gente tem. Se eu conseguir até fazer isso até antes da entrega, eu até repasso para vocês a solução que eu fiz de imprimir as coisas lá. É que a vida tá meio corrida, meu orientador tá me cobrando uns testes que eu quero disponibilizar para vocês jogarem, inclusive, antes das férias, para a gente não perder os alunos desse semestre. Então eu tô correndo com umas coisas, mas eu vou tentar até implementar para facilitar a vida de vocês, para vocês visualizarem o caminho e tal. Vamos ver se rola. Mas não prometo nada. Em todo caso, vocês podem fazer, não é difícil. Só um if elsezinho ali, né, para mudar a cor. Você faz um if nas salas visitadas e fala, se foi visitada, printa de tal cor, né? Dá pra fazer uns negócios assim. E é isso, tá, galera? Então, os 3 exercícios aqui, como eu falo, eu e o Henrique, a gente falou desde o começo, né? O exercício 4 era parte da estrutura, o exercício 5 e o 6 são parte direta da lógica do trabalho final. Então, quem fez os exercícios 4, quem fez o 5, quem fez o 6, esse trabalho aqui vai ser mão na roda, assim, vai ser coxíssimo, né? De boaça, vai ser. Eu acho que, sinceramente, se alguém. Para quem fez exercício 5 e 6, pegar esse trabalho e fazer, vai dar umas 2 horas de trabalho no máximo, ainda que vocês são 3 pessoas, então é 2 horas para um escrever o relatório, enquanto o outro programa e o outro, sei lá, faz dancinha para animar a galera, sabe? Tipo, não é realmente para ser algo pesado, tá? E o outro escolhe a playlist, pronto, boa, yeah. Então, é isso, a prova tá lá nas disciplinas, não esqueçam de fazer. A prova tá bem tranquila, né? O mesmo esquema da prova de arquivos, é sobre a parte teórica, são perguntas para ver se vocês entenderam, né, o que está acontecendo, né? Meu objetivo não é ficar cobrando coisa do além ali e tal, assim como na parte prática eu estou cobrando se vocês entenderem a implementação e conseguem usar, porque o principal é usar, né, galera? Vocês conseguem usar isso, conseguem aplicar, vocês estão entendendo o que estão aplicando? A prova da teoria é se vocês entenderam o básico, né, da teoria ali. Eu não vou ficar perguntando coisas de decorar, porque vocês vão lá, procuram no Google e tal, mas pelo menos vocês estão situados o que é um grafo, o que não é, né? E aí, façam lá também, a prova é coisa para durar aí 1 hora e meia de prova, não é para ser muito mais que isso também, no máximo, assim, se vocês estiverem bem, assim, com a matéria na ponta da língua, deve ser até mais rápido. São 4 questõezinhas, múltipla escolha, pá, pá. Mas é isso, galera. Tranquilo? Alguém levantou a mão? Henrique? Léo, eu deixei aberto para entregar em Python, porque eu fiz em Python 5, mas aí só para avisar o pessoal aí que está assistindo as gravações, que quem quiser entregar em Python pode entregar. Só que não esquece que depois tem que usar, né? No trabalho. Então, recomendação. Python tá passando, tá? No Run Codes. Porque só Java que tá com problema. Incrível. Ah, sim. Foda. Mas faz parte. Faz parte. Mas aí, tentem fazer. Eu coloquei o exercício 6 pro dia 20 para vocês não sobrecarregarem com o trabalho. Eu não vou conseguir adiar esse trabalho mais que o dia 30, galera. Eu vou pegar o fim de semana logo depois para corrigir e mandar as notas, tá? Porque a gente tem que entregar a nota. Tipo, a gente tem que fazer a REC na primeira semana de agosto para entregar a nota dessa parte no dia 8 e a nota da REC no dia 15 no máximo, eu acho. Então, realmente, eu não consigo adiar esse prazo e corrigir as coisas e qualquer pepino que aparecer, mandar mensagem para vocês e afins. Então, realmente não dá para eu passar do dia 30.
tá? Por questão do cronograma, eu não quero arrumar rolo de nota atrasada, etc. Então, se eu pudesse, eu adiava, mas não dá. Então, galera, fiquem espertos com a data do dia 30, tanto para a prova quanto para o trabalho, beleza? Que aí, fim de semana, já corrijo tudo, mando nota para vocês, a gente resolve isso, tá limpo, começa agosto, com tudo resolvido, tá? Belezinha, galera? Então, acho que suave. Então, vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar um pouco de Pathfinding, que é um negócio... É um pouco extra de grafos, porque entra um pouco com IA, algumas coisas com robótica, afins, mas eu acho que vale muito a pena, porque tem muito a ver com o contexto de grafos, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso, né? E aí eu coloquei no trabalho, mas como algo que a gente já vai ter elaborado aqui na sala, porque é legal de comparar. E o que acontece, né? Isso daí, o pathfinding, né? A busca por caminhos, né? O roteamento, é uma das traduções possíveis, né? É a ideia de planejar o movimento entre pontos distantes, né? A ideia de um roteador, né? Porque ele cria rotas. A rota deve ser a mais sensata e curta possível. É muito usado para jogos, robóticas, simulação de modo geral, simulação de trânsito, simulação de qualquer coisa que você queira mover entre dois pontos, basicamente, existe pathfinding sendo colocado, né? A maioria dessas aplicações usa o A-estrela ou adaptações do A-estrela. Existe um monte de variação do A-estrela na literatura, mas basicamente o A-estrela é o principal, é a fonte da maioria deles. Por quê? Porque ele é eficiente, ele é muito fácil de implementar, né? E ele não trabalha diretamente com os dados do nível do problema, tá? Isso é um negócio que assim, a gente vai ter que simular algumas coisinhas na implementação para ver a diferença da estrela, porque a gente tem total controle do nosso problema, né? A gente está numa biblioteca que é bem por mais que a biblioteca esteja sendo bem útil, ela ainda é um projeto na lousa, né? Um projeto no caderno ali, ele não é um projeto real que está pegando dados do mundo real, um sistema grande que precisa de interação e tudo mais. É um negócio que a gente está determinando os valores de boa, né? Mas o que acontece é que a estrela precisa que a aplicação seja representada como grafo direcionado, com pesos não negativos, ou uma árvore, né, já que a árvore, né, é um grafo específico, então ele funciona também na árvore, que foi que eu usei no meu mestrado. E ele é um primo do algoritmo de Dijkstra, né, vocês vão ver que ele é muito parecido com o algoritmo de Dijkstra. Tanto o Dijkstra quanto a estrela e outros grafos, né, outros algoritmos de grafos usam uma simplificação do contexto da minha aplicação, quando a gente vai usar no mundo real. Então as cidades, por exemplo, no Google Map, né, elas não são grafos, mas a gente abstrai o conceito e tenta colocar um grafo. É óbvio que o grafo que a gente for fazer, por exemplo, que o Uber usa, que o Waze usa, que o Google Maps usa, né, ele não é um grafo que representa perfeitamente os caminhos entre as cidades, né? Ele não vai pegar e fazer uma simulação do carrinho andando daqui até São Paulo para te dar distância. Ele vai fazer uma representação simplificada da realidade, mas boa o bastante para te dar uma resposta, certo? Então, se a gente conseguir trazer, né, a nossa representação do nosso problema do mundo real para uma simplificação em grafos boa, de qualidade, né, que representa relativamente bem, mas sem os custos de você simular o caminho completo, no caso, se isso for bem feito, o plano retornado pelo algoritmo vai ser bem útil quando traduzido em termos, por exemplo, das aplicações, né, de jogos, de robótica, de simuladores, de roteamento, de trânsito, por exemplo, etc. Só que se a simplificação descartar a informação muito relevante, o plano pode ser muito ruim. Né? Então imagina se o Google Maps vai lá e te dá uma rota, só que ele descarta qual é a via, né, da rota, assim, o tipo de terreno, qualquer coisa. Ele fala assim, não, você consegue ir daqui até São Paulo, aqui, ó, vai nessa linha reta aqui, né, vai reto que tá tudo bem, cara, vai lá, então dá só 300 e pouquinhos quilômetros, 400 quilômetros, então vai lá, você consegue chegar, você vai em 100 por hora em linha reta e vai dar tanto tempo. Pô, é óbvio que isso daí não faz sentido, né, galera? Você não vai de linha reta de uma cidade para outra em raríssimas exceções, porque as estradas são todas curvas, sei lá, com pista de terra você não consegue chegar a 100 km por hora e tudo mais, então são informações importantes, né? Você não vai dar informação do jogo, por exemplo, o cara tá da sala A para a sala B e falar, não, ó, vai lá, fala para esse NPCzinho aqui do seu jogo e da sala A para B ali, vai direto, não tem problema. E a primeira coisa que o cara tem é uma parede, o cara fica andando, batendo a cabeça na parede, assim, né? Parado ali, tentando andar, e o algoritmo não atualiza, fica lá, né? Tipo, ignora que existe obstáculo. Pô, você tá descartando informação do seu problema que é relevante para sua aplicação. Então,
normalmente, o grande desafio dos grafos, né, que eu acho legal, por isso que eu acho legal falar isso, que a gente está vendo grafos aqui como uma estrutura de dados, o que é muito interessante, é uma estrutura cheia de algoritmos, tem muitos algoritmos para aprender. Se vocês forem fazer processo seletivo em Big Tech, os caras provavelmente vão ficar te perguntando, faz o Dijkstra aí. Né? Mas beleza, galera, o Dijkstra tem pronto, que eu mostrei para vocês. Né? O trabalho inteiro da disciplina, vocês abrem o Geeks for Geeks, esse site de programação tá lá, tudo implementado, vocês vão, copia, cola, faz, né? Beleza, agora, como se aplica isso? Como que realmente a gente vai pegar um dado do mundo real e transformar num grafo? Como que a gente vai interpretar os dados? O que a gente pode descartar, o que não pode? Isso, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, porque eu trabalho muito com pesquisa de modelagem, é um dos grandes desafios, né, de estruturas de dados no geral. A estrutura de dados é muito boa e ela é um conceito relativamente fácil. O difícil é como eu pego o meu problema do mundo real, essa coisa que eu quero abordar, e coloco nessa estrutura. Como eu escolho qual é a melhor estrutura? Como eu escolho qual é o melhor algoritmo em cima da estrutura? Né? E o Pathfinding precisa bastante disso para funcionar legal. Então, por exemplo, né, a gente está falando do nível de jogo, tem esse livro bem legal, né, para a área de jogos, com Artificial Intelligence for Games. Ele é antigão, mas ele tem muito algoritmo que ainda é atual. Então, por exemplo, eu tenho essa sala, essa é a geometria real do meu jogo, né, da minha planta de arquitetura, de qualquer coisa, na verdade. Essa é a geometria real. Então o cara, ele vai poder andar aqui, ele vai poder andar aqui, poder andar ali e tudo mais. Porém, eu consigo simplificar esse meu grafo escolhendo os pontos centrais, por exemplo, das minhas salas e falar, olha, isso é um vértice, isso é um vértice, isso é um vértice, isso é um vértice, e as arestas é a distância em linha reta, né, a distância euclidiana de um vértice ao outro. Legal, consegui fazer. Né? Isso é um grafo ponderado que pode funcionar. Eu poderia fazer outros, assim como eu poderia fazer outros ruins, né? Eu poderia fazer um grafo ponderado, por exemplo, que, sei lá, ele coloca um vértice aqui e quando ele tenta jogar para esse cara, ó, ferrou. Tem uma parede na frente, né? Como é que eu vou resolver isso? E aí a gente tem, então, o A estrela, né? Eu vou falar um pouco das estrelas, depois eu volto a falar um pouco da representação. O que acontece com a estrela? Ele é fácil de implementar, ele é muito eficiente e ele tem grande espaço para otimizar ele com outras técnicas em cima. Ele encontra o caminho ponto a ponto e não o caminho mínimo. Então isso é bem legal, porque a cada momento ele vai expandindo o horizonte dele para encontrar o caminho. E ele tem uma coisa bem interessante, que ele não precisa ter os dados do grafo ali funcionando. Tá? O peso das arestas não precisa existir de fato enquanto ele está rodando, de certo modo. E eu vou explicar por quê. Ao invés dele considerar o nó visitado com valor mais baixo até o momento, ele considera aquele que provavelmente leva ao melhor caminho. Então ele tem uma heurística, ele tem uma aproximação do resultado de verdade, e ele só vai saber o resultado de verdade quando ele chegar naquele ponto, né? Então isso vai depender muito da heurística que foi escolhida, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso depois. E ele trabalha por iterações, né? Ele é bem parecido com o de Dijkstra nesse ponto. Não sei se vocês lembram, mas o Dijkstra era basicamente um algoritmo iterativo. Quando eu chegava num vértice novo, eu olhava todas as distâncias dos vértices que eu já tinha cobrido para os vértices novos e via qual é a menor de todos para ir para o próximo. Né? É um conceito muito parecido na estrela, só que a distância não é mais a distância real do grafo, e sim uma aproximação que eu tenho, porque no contexto da estrela, geralmente eu não tenho essa distância real. Né? Minhas arestas, elas meio que não têm ainda um peso, e eu vou definir o peso depois, por assim dizer. E aí o que acontece? Né? Cada iteração do A estrela, eu vou ter um nó no grafo e segue as suas conexões de saída. O nó, que eu chamo de nó atual, ele é escolhido através de um algoritmo de seleção similar ao de Dijkstra, mas com a diferença da heurística. Né? Aí a cada iteração, para cada conexão da saída do nó, eu encontro o nó final e o valor total do custo do caminho até agora é armazenado, juntamente com a conexão com a qual o algoritmo chegou até ele. A mesma coisa do Dijkstra, né? Eu pego o próximo vértice atual e descarto então a conexão que eu vim por ali. Além disso, o custo total é estimado para o caminho do nó inicial até o nó atual, né, e desde o nó até o objetivo, que é o soma do caminho até agora e o quão longe está do objetivo. Tá? Então, o custo do caminho que eu tenho é o custo que eu realmente tive, mais o custo do que está faltando com a minha heurística. Tá? Então, vamos focar aqui nos exemplos. Eu acho que é bem mais legal a gente ver esses exemplos do que realmente chegar para implementar agora. Por exemplo, né, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu começo no A, né, e eu quero chegar no G, tá? Se eu pegar
a minha heurística está falando que para eu chegar no G é 4.2, né? Então ele pegou um dado aí e está falando, ó, do A ao G você vai custar 4.2 na minha heurística, que provavelmente é uma distância euclidiana que ele está fazendo, né? O custo até agora é 0, nenhuma conexão, o custo total estimado é a heurística por enquanto, 4.2. Aí ele vai, por exemplo, para cá, para o B, né? E vai olhar e falar, beleza, quanto que é o custo da heurística? Ele vai lá, faz os cálculos, chuta que é 3.2. E ele fala, olha, eu demorei 1.3 realmente para vir do A para o B, né? E ele fala, beleza, então se eu somar 1.3, que é o custo que eu gastei, mais o custo da heurística, o estimado é 4.5 para eu chegar onde eu quero chegar, tá? Aí ele chega e fala, beleza, então, agora eu vou visitar, então, né, o grafo D, por exemplo. Ele vai olhar e falar, beleza, o grafo D, heurística é 2.8, né, o custo até agora é 2.8, certo? A soma dos dois. A conexão que eu vim foi de B. E para chegar, então, lá para o final, eu rodo 2 mais 8, 2 mais 2.8, 5.6, certo? Aí agora, a menor distância, né, heurística, então, que eu pegaria aqui, ó, seria este cara aqui, o E, né? Eu olharia e falaria, olha, vindo do B para o E, eu tenho pela heurística que vai demorar 1.6, o custo até agora é 3.0, né? E o custo estimado total, então é 3.0 mais 1.6, vai demorar isso. Tá. Aí eu vou olhar e falar, não, por enquanto, então, eu poderia voltar e olhar o C, colocar o F, mas no caso não vou olhar o F, eu vou vir o C, olho ele, vejo o custo, né? E no total eu vejo que o custo dele é 4.8, então eu venho no menor custo e vou e visito, de fato, o meu vértice final. Então o que acontece, né, galera? Tem uma simulação bem legal que eu vou mostrar para vocês depois, fica mais claro de ver. Mas o algoritmo ele vai manter uma lista de nós abertos já visitados, mas não processados, e dos nós fechados, já processados. É como se fosse, né, aquela ideia da lista branca, cinza e preta, né? Os nós são movidos para a lista de abertos conforme são encontrados nos fins das conexões, e os nós são movidos para a lista de fechados conforme são processados em sua interação. Então a ideia é dos nós para visitar e os nós já visitados, né? Em teoria, assim, vamos dizer que quando eles saem da lista de para visitar e já foram visitados, eles estão na lista preta, mesma ideia que a gente usava no Dijkstra, né? O nó da lista de abertos com o menor custo total estimado é selecionado a cada iteração, que é a ideia da gente atualizar o menor custo previsto lá no Dijkstra, né, e pegar o menor deles. Quase sempre é diferente do nó com o menor custo até o momento, tá? Então, o menor custo total e não o menor custo até o momento é que é considerado, né? Então, eu sempre considero o menor custo que eu gastei mais o da heurística, bem parecido com o Dijkstra, de novo, e permite o algoritmo examinar nós que são mais promissores primeiro. Então, é um algoritmo guloso, ele tenta olhar sempre o que é mais perto naquela hora, né? Se a heurística é boa, né, a aproximação do custo é boa, os nós mais perto do objetivo são considerados primeiros, então eu estreito a minha busca para a área mais promissora, tá? E ao chegar em um nó aberto ou fechado, é necessário revisar os valores, porque, né, se eu cheguei no valor, eu tiro o valor da heurística e pego o valor real. Eu calculo o custo até agora normalmente, né? Se for mais baixo que o valor existente no nó, é necessário atualizar, não usar o custo estimado, e sim o real. E aí, diferente do Dijkstra, a estrela pode achar rotas melhores para nós que estão na lista do fechado, né? Então, se uma estimativa prévia for muito otimista, o nó pode ter sido processado pensando que era a melhor escolha quando não era, e aí pode causar um problema em cadeia, tá? Se o nó tem uma estimativa errada e é colocado na lista de fechados, todas as conexões dele foram consideradas. Pode ser que um conjunto de nós tiveram seus custos até agora baseado em custo, né, o custo até agora, e o nó errado. E aí eu atualizo o valor do nó errado. Por isso não dá para só atualizar o valor do nó, eu preciso que todas as minhas conexões sejam checadas novamente para propagar esse valor, o que traz um pouquinho de complexidade no algoritmo, né? Então que agora, quando eu atualizo um peso, eu tenho que ver a conexão daqueles meus pesos, né? Quem levou até aquele cara, para ver se os pesos valem a pena ou não. Então, no caso de revisar um nó na lista do aberto, eu não preciso, já que a gente sabe que as conexões de um nó na lista não foram processadas ainda. Mas existe um jeito simples de forçar o cálculo e programação do valor. O nó pode ser removido da lista de fechados e colocado de volta no aberto. Então, se eu vou atualizar um cara, eu jogo tudo de novo para não visitado, né, na lista de aberto, ou para visitar, né, dependendo da implementação, e visito de novo. Então, eu espero até ser fechado e ter a conexão reconsiderada, tá? Então, quaisquer nós que dependam do valor desse nó que eu ainda preciso visitar,
vão ser processados mais uma vez. Então, como que a gente faria, né? A gente teria o grafo anterior, a gente passaria as iterações depois que vão desconsiderar os nós abertos, né, e abrir de novo outros nós, certo? E aí mostra a atualização de um nó fechar no grafo, né? A nova rota E via C é mais rápida. Então, o que eu estava fazendo? Eu tinha o E vindo de B, né? E aí agora ele vai reconsiderar o E vindo de C, né? Então, eu tinha esse cara aqui, e aí ele vai olhar, quando ele tentar pegar o C para E, ele vai ver que o custo total, né? O custo até agora era 3 e a heurística 1.6, daria 4.6. Só que se eu vier por aqui, o custo total até agora, né, é 1.6, né, para chegar nesse cara, certo? E mais o da heurística, que é mais 1.6, vira 3.2. Então ele atualiza, né, 4.2, perdão, que é 2.6 aqui, perdão, é 2.6, não 1.6. Então ele atualiza, porque o custo até agora aqui é menor, né, então ele pode atualizar esse valor vindo de outro lugar. Aí, galera, ó, que legal. A gente tem esses dois lugares bem legais. Não, morreu esse item. Mas esse aqui ainda existe, né? Esse é um site bem legal, você pode desenhar aqui uma paredinha aqui, por exemplo, né? E testar o seu A estrela, como ele vai funcionar em relação, né, aos caras. Então o green é start position, o vermelho é end position, né? E aí eu posso escolher os algoritmos, aqui tem até algumas variações do A estrela, tá? Tem até o algoritmo puro de Dijkstra, por exemplo, né? E se a gente rolar o Dijkstra, ele vai vir, ó, vai explorar toda a vizinhança e vai vindo, olha só, né? Ele vai, chegou. Ó, ele chegou aqui. Se eu rodar, por exemplo, o Breadth First, né? A busca em largura, ele vai lá olhando toda a vizinhança local, vai. Ó, acho, né? Legal. Tem a Best First, né? Que ele olha sempre o primeiro, o cara mais rápido para a direção. Então ele é legal para alguns problemas assim. E tem uma estrela, né? Uma estrela a gente tem aqui, eu vou rodar depois a gente vê o negócio. Mas ó, ele no geral é bem mais rápido, tá? E o estrela, o legal dele é o seguinte, né? Ele vai depender muito da heurística, tá? O que é heurística? É um algoritmo para eu estimar a distância. Então, por exemplo, né, o meu ponto inicial está aqui, o meu ponto final está aqui. Se eu usar a distância euclidiana ou de Manhattan, tanto faz, vai dar na mesma. Mas se eu tiver o ponto final aqui, por exemplo, né? Distância euclidiana é o que, galera? É a diagonal. A diagonal pura, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, a distância daqui até aqui é a distância euclidiana. Então, a heurística que eu estou falando é só uma distância que eu calculo rápido, né? A distância real desse ponto para esse ponto, eu não sei quanto é. Tá? O meu grafo em si, eu não tenho o peso exato do meu grafo. Né? Eu estou lidando com um grafo que eu não sei o peso exato até eu percorrer ele. Né? É um grafo que ele é atualizado em tempo real, de certa forma. E aí, nesse caso, eu vou vir aqui e falar, pô, a distância então é essa, minha heurística. E eu vou começar a chutar os valores, né? Eu vou começar a visitar, tentando falar, tanto que, ó, de novo, né? Ele vem aqui primeiro, ó, ele vai direto aqui, porque a heurística dele tá dizendo que é melhor. Só quando ele encontra que o caminho tá bloqueado, ele começa a ir nos melhores em volta, nos menos melhores, né? Mas vai indo, sempre tentando chegar ao melhor. Só que na hora que ele chega aqui, vocês vão perceber que ele vai reto pra cá quase. Porque pela heurística, né? Esse ponto aqui, ó, ele é o mais curto, né? E ele vai explorar. Então, ele muito pouco, ó, vocês percebem que quando ele chega para cá, ó, ele quase não vem para essa borda, nem para trás. Porque a heurística está dizendo que é para ele ir para lá, né? E aí, por isso que ele é um algoritmo que é interessante, porque ele tem uma heurística que está guiando ele, que pode estar guiando ele errado. Então, se eu fizesse algo assim, né? Só para trollar o algoritmo, né? Ele ia perder muito tempo à toa nisso, né? Ó, ele ia chegar perto e ia perder muito tempo, só que ele acha caminhos pro lado, né? Se eu fizer... Não, cancela isso. E aí se eu fizer várias bolsões aqui, né, de... Não queria fazer assim. Oh, não. Isso. Se eu fizer vários bolsões de caminhos ruins para ele, eu vou trollar um pouco o algoritmo, né? Ele vai ficar tentando ir nesses melhores caminhos e vai demorar pra caramba pra chegar. Só que se eu rodar, sei lá, o Dijkstra,
ele ainda vai demorar, né? Ele ainda vai demorar bastante, mais ainda até do que o algoritmo de A estrela, né? Então ele realmente é um algoritmo interessante, né? É o caso de que, por exemplo, é mais um dos casos, né? Tem vários por aí que às vezes um chute bem guiado, que é uma heurística, é melhor que um algoritmo que tem uma solução matematicamente comprovada e que sempre vai te levar para o melhor caminho e etc, tal, que é muito importante ter. Mas às vezes um chute bom, né, aquele chute assim com consciência, te dá uma resposta muito mais legal, tá? Então, essa é a ideia mais ou menos. Se a gente colocar, mudar para distância de Manhattan ou a estrela também, não muda muita coisa, tá? É um outro chute consciente, mas é um chute consciente que é bem parecido com a euclidiana. Tem a distância de octile, que também, eu nem lembro como calcula essa distância, mas não vai mudar muito, de modo geral. Grande chute calculado, né, galera? Então, voltando aqui, né, galera? Bem, eu vou falar um pouco sobre as heurísticas, né, aqui, e aí a gente depois vê uma implementaçãozinha rapidinha, que eu não terminei de implementar tudo, então eu nem vou ficar enrolando muito vocês com isso. Depois eu faço uma implementação bonitinha e coloco lá, mas eu vou explicar o geral como faria no código para isso, tá? Mas eu mando a implementação para vocês. Então, um pouquinho sobre a heurística de modo geral, né? A euclidiana que vai pegar reto, ela vai ficar sempre olhando direto para o objetivo, tá? Só que a conexão real, por exemplo, nisso é 1, 1, 1, 1. O caminho final, então, seria 1, 2, 3. Mas a heurística euclidiana daria 2.2. Tem a heurística de cluster, né? Então isso é bem legal para aplicações práticas. Lembra que eu venho falando para vocês, né, que a gente consegue fazer subgrafos de grafos, e aí a gente às vezes pode usar, por exemplo, acho que a Yara uma vez me perguntou um negócio assim, e eu falei, dá para você usar um subgrafo, né, numa região para não ter que calcular a rota considerando o mundo inteiro, né, eu posso considerar uma subgrafo. A estrela consegue usar isso também, não só a estrela, mas algoritmos de distância na vida real, eles usam isso, né? Você faz clusters, você divide o seu mapa, a sua rede de grafos, né, em regiões, geralmente com alguma devida comunidade entre elas, algum sentido em comum entre elas, não necessariamente precisa do algoritmo de comunidade, mas ele pode ser útil para criar clusters inteligentes, em vez de clusters arbitrários, né? Mas o que acontece? Eu defino regiões ali, que são clusters, e eu crio uma tabela. E essa tabela me fala qual é a distância entre os clusters, digamos assim, né? Então eu chego e falo assim, olha, a distância do cluster A por A é 0, porque ele existe ali de boa. A distância do cluster B por A é 13, né? Porque é essa conexão aqui, então eu pego meio que a média, sabe? A distância do B pro C é 7. A distância do C pro A, eu falo que é 29, porque é a distância do 13 com mais a distância do 9, que vai dar 22 com mais 7 dá 29, né? Então pega a menor distância entre eles, né? E eu guardo, então, essa menor distância, né, entre os clusters para poder dar uma estimativa de qual vai ser a distância que eu vou percorrer passando por esses clusters. Né? Eu não precisaria, caso eu já tenha esses valores, ou pelo menos chutes para esses valores, eu consigo só usar, então, a ideia do cluster para reduzir o tanto de acesso. Então, quando eu tenho grafos grandes, isso é bem usado. Imagina, eu estou usando o Google Maps, eu tenho o mapa do Brasil inteiro. Eu vou ficar percorrendo o algoritmo pensando no mapa do Brasil inteiro? Não. Vou pegar a região ali, sei lá, se o cara quer visitar entre duas cidades muito perto na região de São Paulo, né? O cara vai olhar só aquele pedacinho do mapa de São Paulo, o resto ele clusteriza, né? Até mesmo dentro de São Paulo ele clusteriza. Ou numa viagem grande ele clusteriza, sei lá, por regiões metropolitanas, né? Eu quero viajar lá do Rio Grande do Sul lá para Bahia, né? Aí o cara vai, coloca vários clusters e tenta fazer um algoritmo mais rápido do que calcular um por um, né? Pelo menos para dar uma estimativa inicial. Aí esse cara pedir a rota e ferrou. Aí não tem muito o que fazer, né? E essa representação, né? Como que a gente faz, então? Antes de eu falar, mostrar um pouco do código, como faz essa representação, né? Eu preciso mudar essa representação da vida real, né? Para nós, e conexões num grafo, e a função de custo que dá os valores, né? E os diferentes modos de dividir o nível em regiões conectadas são chamados de esquemas de divisão. Então, cada esquema de divisão, né, quando a gente tenta fazer, então, essa operação de transformar o mundo real num grafo, a gente tem 3 propriedades importantes, que é a quantização ou localização, como que eu vou colocar um cara no lugar ao outro, a geração, né, como eu vou criar esse modelo, e a validade, né, como que eu vou validar, ver se está certo, se funciona bem ou não.
Então existem diversos tipos de esquema com vantagens e desvantagens. Eu não vou abordar isso, mas, por exemplo, no livro do Games, Artificial Intelligence for Games, tem bastante sobre isso. É um livro que tem a biblioteca da USP, até, saudades, né? Presencial, poder pegar lá, ele existe lá, ele é bem legal. Mas tem outros lugares, vocês podem procurar ou não, tá? Mas não vem ao caso eu ficar falando muito de coisa assim. Saudades de lugares que nunca entrei. Foda, né, galera? Foda. Por exemplo, eu posso usar a formação de clusters de lugares, né? No grafo de pathfinding hierárquico. Ele é muito parecido ao que a gente usa para simulação de colisão em jogos, né? Eu deixei aqui porque esse é o slide que eu peguei da aula de jogos, inclusive, que eu fiz ele que a gente tem uma aulinha de IA dentro da parte da aula de jogos, então a gente fala de A estrela lá, eu reaproveitei ele. Mas tem, por exemplo, processo de simulação física, né? Chamado de Quadtree e Octatree, quando é 3D, que eles também usam essa ideia de clustering, de pathfinding. Então, é muito legal, né? Porque um processo de simulação de colisão tem um algoritmo similar em achar caminhos, né? São dois processos que não tem tanto a ver uma coisa com a outra, mas que a gente consegue usar uma mesma abordagem teórica para simplificar o processo dos dois, né? A mesma coisa a gente estava discutindo em arquivos, como tem muita solução que a gente vê em arquivos que é útil para outras áreas, porque são algoritmos, no geral, para simplificar dados, para atravessar dados, né, para processar dados. Isso geralmente tem aplicações por aí, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a ideia do clustering hierárquico, né? O que acontece? Você cria aqueles clusters, aquelas regiões maiores, que eu falei, por exemplo, eu pego clusters de regiões metropolitanas no mapa que eu estou atravessando, e eu pego só a distância entre essas regiões metropolitanas, né, o caminho mais curto. Só que aí eu tenho, por exemplo, o cara quer saber a distância da cidade de São Carlos para cidade, sei lá, velho, sei lá que cidade, não sei, eu queria uma cidade longe, para Palmas, o cara quer ir para Palmas, vai lá pro Tocantins, né? O que vai acontecer? Eu preciso fazer, né, a distância daquela cidade para todas as outras para achar o menor caminho? Ou eu posso simplesmente pegar os caminhos que eu sei que existem entre regiões metropolitanas, ou até mesmo entre os estados, e ver, olha, se eu for sair de São Paulo para ir lá para Palmas, eu vou precisar passar por esses estados, né? Beleza, então eu vou calcular só considerando aqueles estados. Eu entro aqui na área, né, no conjunto, no cluster que eu defini que era daquele estado, e eu olho então as rotas passando por aquele estado. Ou até mesmo por regiões metropolitanas, né, dependendo de como eu fizesse a minha organização. O importante é como eu construo essa hierarquia. E aí, claro, né, galera, a gente vai ter então não só os nossos grafos, os nossos vértices, mas esses grafos vão pertencer a uma árvore hierárquica de estrutura, que essa árvore vai determinar quais os grafos conectam nos grafos. Não precisa ser necessariamente a árvore, pode ser um grafo, né, de novo. E aí você vai ter, por exemplo, um grafo mais abstrato, que na verdade os vértices desse grafo são clusters de grafos ali embaixo, que aí depois cada um desses clusters de grafos são na verdade clusters de grafos, né? Você pode fazer uma hierarquia que permite você abstrair regiões menores do seu problema para só processar elas se precisar. Que, nossa, parece uma B-tree. Que coisa, não? Uau, né? É uma ideia similar de processamento, de você tentar abstrair a informação ao mais alto nível para você só precisar calcular o que você precisa lá embaixo, né? Então é bem legal isso, né? Que é uma área totalmente diferente, não tem nada a ver com o processamento de arquivos e a gente também usa isso. E de novo, isso daí também é usado, por exemplo, para colisão de projéteis, né, em simulação física. Tem uma coisa legal, pathfinding pode ser dinâmico, tá? Então eu posso estar fazendo pathfinding ali num ambiente que tem objetos se movendo, tem NPCs se movendo, pondo blocos no seu caminho e tal. Dá pra fazer isso, não é tão difícil, Calma, vou lembrar. Eu acho... Faço pra PT com grafos. Nossa, da hora isso aí. Eu não lembro qual das variações do A estrela que considera dinâmico. Droga. Eu queria chutar que é B estrela, mas eu tô achando que eu tô sendo influenciado por arquivos. Mas os algoritmos A estrela também tem tipo A estrela, A mais, B estrela. É foda. É foda, não é só de árvores. Mas tem um algoritmo de pathfinding dinâmico relativamente comum. Acho que é o D estrela que chamam. Acho que é D estrela. Com certeza.
Dá para fazer contínuo também, que eu não considero mais os grafos separados, eu realmente considero um caminho que eu estou traçando em tempo real, contínuo e tal. É bem trampo de fazer, né? E beleza, galera. Então, isso são as estrelas. Vocês querem perguntar alguma coisa? Senão eu vou mostrar rapidinho uma ideia de implementação, que depois eu vou terminar e mostro para vocês. Não vou ficar aprendendo vocês enquanto eu faço aqui e tal, porque é bem coisas básicas aqui. Só vão, galera, perguntas, dúvidas, querem trocar ideia de alguma coisa? Tá de boa? Beleza, galera, beleza. Então, galera, eu vou só falar algumas coisinhas. Por exemplo, né, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tava começando a fazer a estrela. O que a gente precisaria modificar do Dijkstra para a estrela? Né, eu não modifiquei quase nada ainda, na verdade. O que a gente precisaria fazer, galera? A gente tem aqui o nosso Dijkstra, tá? Isso aqui é basicamente o Dijkstra, só mudei de nome, por enquanto. Eu vou ter os vértices visitados, certo? Que vão estar aqui. E aí eu vou ter o quê, né? Eu vou ter o vértice visitado, eu vou ter o predecessor, certo? E eu vou ter, então, a ideia aqui o quê? Eu pego o primeiro cara que eu estou visitando, vou visitar ele até acabar, né? Minha lista de vértices já visitados ficam aqui também, né? Então, lembrando, Dijkstra, por enquanto aqui é só Dijkstra. Eu vou pegar, beleza, peguei o primeiro vértice, né? Aqui, beleza, o primeiro vértice começa com source, né? Coloco ele aqui e falo, beleza, agora eu vou fazer o seguinte. Enquanto o tamanho dos vértices visitados, né, for diferente do total de vértices do meu grafo, enquanto tiver vértices para visitar, eu continuo. Primeiro ponto, aqui a gente vai claramente precisar mudar, né? O meu while não é mais enquanto o visitor de vértices for diferente disso. Na verdade, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que passar um destination, né? E a gente vai ter, então, que fazer o seguinte, né? Enquanto, né? Current visited vertex for diferente de destination, certo? A gente vai visitar a galera até chegar no destino que a gente quer. Então, se o cara visitado agora for diferente de nulo, a gente não vai precisar dessa verificação, mas deixa aí. Eu vou pegar o primeiro cara conectado ao meu vértice atual e visitar todos eles, certo? Então, a nova distância é a grande diferença. O que a gente vai fazer? Eu fiz até a função, isso daqui eu já tinha feito adiantado. Em vez de eu pegar a distância atual mais a distância para o grafo, eu vou ter que tomar cuidado, né? Porque a distância para o vértice é a distância percorrida, tá? Essa é a distância percorrida. Isso daqui é o que eu peguei ali implementado. Só que eu vou ter que somar o quê? A distância heurística, na verdade, né? E aí a gente tem um problema, porque na nossa aplicação atual, a distância que a gente está calculando é a distância euclidiana, e é a menor distância possível. E ela já é uma distância heurística, porque na vida real, em nenhum joguinho você vai viajar em linha reta, né? De um dungeon para o outro. Então, o que a gente precisaria, na verdade? É uma alteração para deixar o nosso grafo realista, para depois fazer a estrela. Então, o que a gente deveria fazer? A gente deveria, né? Eu estou falando deveria porque eu alterei isso daqui já, mas como eu não terminei a estrela, por isso que eu não publiquei, mas o que acontece? Quando eu fizer a triangulação de Delaunay, no caso, aqui, eu estou colocando a distância euclidiana, eu já até mudei para ter a função aqui, eu estou deixando a distância euclidiana. Porém, eu devia pelo menos colocar uma distância de Manhattan, né, que é a distância fazendo curvinhas, né, como a distância real. Por quê, né, galera? Porque ela é mais próxima do que realmente você vai ter no jogo, tá? Então, o certo aqui, né, para a gente fazer uma simulação mais interessante do A Estrela, seria primeiro gerar o meu dungeon usando a distância de Manhattan, que eu já tenho aqui, seria só mudar essa ideia, tá? E aí o que acontece? A nossa heurística vira a distância euclidiana, tá? Porque a gente na vida real, numa aplicação, né, que eu estou realmente usando o A Estrela para alguma coisa, eu não vou ter de mão dada essa distância direta. Eu vou ter uma aproximação. E essa minha aproximação, geralmente, eu uso distância euclidiana, ou até mesmo a distância de Manhattan. No caso, como a gente está criando, a gente pelo menos fala assim, a distância de Manhattan é real, porque ela é sempre igual ao maior, a distância euclidiana, então heurística vira a distância euclidiana, tá? A gente vai fazer essa alteração, e é o que a gente vai precisar fazer, né? A distância heurística vai ser, de fato,
a distância de euclidiana, né, que eu fiz aqui, a distância de pontos, tá? E eu até deixei a distância real ali, né? Que eu falo que a gente nem considera que existe o peso no grafo, a gente vai fazer a distância real quando ela for percorrida, tá? Eu vou fazer isso na estrela com vocês, que vai ser o seguinte, né, galera? Quando isso aqui vai ser o chute, né? Que é a nova distância. Então, se a nova distância for menor que a distância para o vértice, eu vou atualizar a distância para o vértice aqui, tá? Porém, a gente tem um problema aqui, né? Que é o que acontece? Se eu atualizar a distância de um vértice no a estrela, a gente vai ter que fazer uma certa atualização aqui, caso a distância nova seja menor, né? Então a gente vai ter uns probleminhas aqui de visita que eu ainda não tratei, por isso que eu falei que eu não vou ficar enchendo o saco de vocês aqui, porque a gente precisa tratar de um jeito legal, e eu tô tentando pensar no jeito mais legal de tratar isso para não ficar enchendo o saco, mas a gente precisaria ver se a distância fosse atualizada, né, caso eu precisasse fazer essa visita, a ideia que seria ver os vértices, né, predecessores e atualizar caso necessário. Nesse caso aqui, mas em todo caso ainda coloco ele para um possível vértice para visitar, certo? E aí vejo todos conectados, atualizo, pego a menor distância das heurísticas propostas e visito o cara, né? Só que quando visitar o cara, a gente tem esse outro detalhe, né? Quando eu for ir realmente visitar o cara, né? Que aqui eu não estou fazendo por enquanto, mas no começo da minha visita, de fato, eu vou ter que chegar e falar assim, ó, distance, né? Opa. Set distance to vertex, né? Do meu vértice atual, certo? Current vista de vertex index, né? A distância para esse cara é, na verdade, então get true distance, né? Do current vista de vertex e o adjacente, né? Que na verdade é melhor eu fazer aqui embaixo, porque senão eu não tenho o dado aqui, né, no caso. Então, não. Que a gente não tá guardando o adjacente ainda. Tá. É verdade. Eu preciso salvar o vértice atual e o próximo para visitar aqui. Tá. Por isso que eu falei que eu não vou prender vocês muito aqui. A ideia é que eu vou precisar, então, guardar o anterior, ver distância real do novo, atualizar dados, né? É isso que a gente vai precisar aqui. Feito isso, a gente terminou a estrela, na verdade, né? Então, eu vou terminar de implementar isso daqui a pouco. E aí eu mando para vocês, galera, que eu não vou ficar prendendo vocês aqui enquanto eu fico murmurando para pegar esses dados aqui. É coisa rápida, mas eu sei que vocês estão cheios de trabalho para fazer, tá, galera? Mas a ideia geral do algoritmo deu para entender, galera? Né? Eu só vou precisar fazer essas mudanças aqui, né? Vou até tirar aqui que eu vou atualizar aqui embaixo, que é mais fácil. Mas é bem de boa, né, galera? Isso daqui é o Dijkstra nosso. O que eu mudei é que eu vou pegar a distância heurística para verificar quem é o próximo, né? E quando eu realmente definir quem é o próximo cara que eu vou visitar, eu atualizo ele com a menor distância real, né? Eu vou escolher o próximo, aí eu guardo o anterior, eu vejo a distância real entre o anterior e esse cara que eu acabei de pegar, e eu atualizo, então, a distância real para ser a distância percorrida, né? Como se eu não soubesse qual é a distância até eu pegar esse nó, então eu estou simulando, entre muitas aspas, que eu estou realmente andando o caminho do meu grafo agora, em vez de percorrer o caminho já dado, tá? E aí eu visito ele, e aí se eu tiver algum dado errado, eu consigo recuperar, né, refazer essa visita, tá? Voltar os caras para a lista de visitados, que é essa parte de atualizar os dados, tá? Mas é isso, né? O Extra vai ficar muito parecido, a gente só vai precisar agora no destino, e aí eu coloco ali e mando para vocês ainda, no máximo amanhã, estourando amanhã, eu já mando para vocês e fica tudo tranquilo, tá, galera? Mas sim, importante é vocês que a gente ter essa discussão de roteamento, da importância disso, da modelagem dos dados, que eu acho que isso que é legal mesmo, de verdade. Tranquilo então, pessoal? Dúvidas? Tá de boa?
Suavinho. Show de bola. Então é isso, galera. É ela que vem mostra aquela ideia de que é um algoritmo bem extra, assim, pra gente colocar chave e fechadura usando DFS e algumas brincadeirinhas a mais aí que a gente tem. Talvez eu traga algum conceitinho extra só pra ficar legal, pra gente adiantar, porque eu realmente quero tentar pegar e deixar a última semana sem aula nenhuma pra vocês irem fazendo as atividades e tal. E agora é só passar alguns conceitos legais de aplicações de grafos, conceitos extras, assim, que eu acho que vale a pena. Beleza? Então, tranquilo, pessoal. É isso. Brigadão por terem vindo, então. Né? Boa noite para vocês aí. Até sexta, então. Vou parar aqui de gravar. E não se esqueçam de fazer os trabalhos.